E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez nós estamos aqui nos encontrando para a nossa aula de geografia. E na aula de hoje nós vamos entender um pouco sobre a industrialização. Quais as fases desse processo, né? Como acontece esse processo, né? E como surgiu, na verdade. Vamos dar uma introdução bem legal para que a gente possa compreender. Para isso, mais uma vez, eu preciso que vocês nos acompanhem pelos slides e também, se sentirem dificuldades, vocês reprisem a aula, assistam novamente, tá bom? No final, vou deixar uma atividade para vocês. Tudo certo? Então, vamos lá? Industrialização. Esse é o tema de hoje, né? Então, como tudo começou, não é? A grande revolução industrial, como vocês podem acompanhar aí nessa imagem. Aí no cantinho, nós podemos ver a grande revolução industrial, né? As grandes invenções, né? A exposição da máquina, né? A admiração das pessoas com toda essa evolução. Então, como isso se deu? Denomina-se industrialização a expansão da atividade industrial em um país ou em uma região. É o processo irreversível de criação de indústrias. Por que irreversível? Porque não pode mais voltar atrás. Depois de começado, já era. Vamos lá, porque a partir desse processo vai se surgindo e vai se havendo mais necessidade e surgindo mais opções. Então, esse processo ele passa a ser o setor-chave da economia, substituindo as atividades primárias, que são quem? Os artesãos, né? E grupos de produção artesanal. Então, energia humana é um dos eixos utilizado. Ele evolui tecnologicamente o ser humano e a energia motriz, que é a energia da máquina, né? Então, vamos lá. Por que na Inglaterra? Né? Então, porque lá havia a maior produtividade. Pela questão do capital, né? A colônia inglesa, eles desempenhavam e disponibilizavam de um valor de capital bem favorecido para que isso acontecesse, certo? A hegemonia naval, ou seja, tinha uma grande quantidade de navios, de cargueiros que podiam transportar, né? A conquista da burguesia, né? Que foi o auge de tudo, porque quando a burguesia foi conquistada, com isso fez com que eles investissem mais, né? Porque iam ter o seu perfil consumidor, né? Para que tudo mais fosse produzido. O mercado, né, o seu mercado de trabalho foi um dos eixos também, porque era necessário o espaço para comercializar tudo, né? E os recursos naturais, né? Com a transformação agrária. Com esse espaço, né, natural, priorizando e dando alternativas de produção, então com isso iniciou, né, na Inglaterra a grande revolução industrial. Vamos lá, o colonialismo, a extração de minérios e riquezas. Então foi nesse período que houve, né, a grande extração de minérios e das riquezas. Os investimentos, houve também nesse período investimentos em tecnologia, nas grandes forças, como a Espanha, a Inglaterra e Portugal, e a transição dos feudos, né, do feudo para o capitalismo. A base da industrialização, ou seja, era a matéria-prima. Grande reserva tinha onde? No Reino Unido, que era o carvão mineral, o minério de ferro e a produção de lã. Então, era necessário se instalar, né, se desenvolver num lugar, numa região onde se tivesse matéria-prima. A mecanização.
houve todos esses eixos, esses pontos no período da Revolução. A mecanização, né, que se deu através da industrialização no sistema de produção, os maiores lucros, menores custos de produção e agilidade, que eram através das máquinas, né, porque com as máquinas funcionando, então precisava-se de menos produção, menos mão de obra, certo? Porque apenas um funcionário era capaz de lidar com uma máquina, o que para fazer um produto, antes era necessário 10 funcionários, hoje com a máquina é necessário apenas um para comandar a máquina. E com isso, a agilidade da produção é maior, porque se produz mais rápido e em grande quantidade, e o lucro automaticamente se torna elevado, porque produzindo mais se vende mais. A linha de montagem ou de produção é outra coisa também que nós vamos ver mais na frente, né? Como se deu essa linha de montagem, né? Porque antes uma pessoa fazia tudo, ou depois uma pessoa fazia uma parte e outra fazia outra, então essa é a linha de produção, de montagem de produção. A lei a lei de cercamento de terras, né, que foi quando houve o êxodo rural, que houve essa divisão de terras, quando foi constituída a lei, onde todo mundo começou a dividir seus terrenos. Então, as inovações tecnológicas nos transportes e nas máquinas. Como vocês podem ver, né, nessas imagens, vocês podem acompanhar a evolução da máquina, né? Primeiro foi a Maria Fumaça, né? Foi uma das primeiras máquinas a serem produzidas através das ferrovias, que com isso facilitou bastante o transporte de matérias-primas e de mercadorias de uma região para outra dentro do país. Então, na Revolução Industrial, também para a sociedade houve o desemprego, né? Esse foi um dos eixos. Houve um grande desemprego por conta da produção, da criação de máquinas, então fez com que houvesse uma escassez, né? ou uma dispensação da mão de obra, né? Porque não era necessário mais tantos funcionários, tantas pessoas trabalhando, apenas alguns que tivessem qualificação para manusear, né, e manipular as máquinas. As péssimas condições de trabalho, então, foi outra situação que causou com a Revolução Industrial, porque eles estavam na época preocupados apenas na questão do consumo, na questão da produção, na questão do capital, do ganhar, né? Houve o crescimento da população, né? Porque algumas famílias estruturadas, tudo bem, mas aquelas que não estavam estruturadas, o homem estava mais presente em casa, então a população tendeu a crescer. A poluição ambiental e sonora, quem vai ao sítio, né, na zona rural, deve perceber que nós, quando estamos no sítio, nós temos uma poluição sonora bem menor do que quem está na cidade, por conta dos motores dos carros, das fábricas, né? Então, os carros de som, de propaganda, do comércio, né? Então, houve esse grande número, esse aumento na poluição ambiental, porque também algumas empresas algumas indústrias, né, começaram a jogar seus dejetos no meio ambiente. Foi necessário também o desmatamento, né, para a produção, para a utilização da matéria-prima para produzir alguns produtos que eram necessários à extração, e eles extraíam em excesso do meio ambiente sem haver um controle logo no início. Hoje isso está mais equilibrado, porém isso no início causou grandes danos ao meio ambiente. Os salários baixos, por quê? Porque se quem fazia tudo era a máquina,
Então, com isso, reduziu-se o salário dos funcionários que manuseavam as máquinas, né? A mão de obra desqualificada nesse período, ainda porque ninguém sabia direito manusear as máquinas, então foi necessário um processo para essa formação. A falta de moradia, porque com o crescimento populacional ocasionou isso. Os problemas sanitários, porque as cidades começaram a crescer, né, de maneira gradativa, então era necessário um saneamento. E como isso aconteceria sem ter uma organização, né, social? Então, esses foram alguns pontos negativos que a Revolução Industrial causou, né? Nós temos um vídeo, eu vou pedir para deixar aqui embaixo do vídeo da aula o link, certo? Com um trecho dos tempos modernos, tá certo? E vocês podem acompanhar também esse vídeo para poder se inteirar um pouco mais, certo? Durante a Revolução Industrial, houve também alguns movimentos, como os sindicatos, né? Eles foram cruciais, né? Importantíssimos para esse período. Por quê? Com o aumento do desemprego, então houve a necessidade de um agrupamento de pessoas que lutassem pelo direito daqueles que estavam sendo desassistidos, né? Então, como vocês podem ver na primeira imagem, né, eles dizem trabalho ou um ou outro, certo? E no outro, o cartismo, utilizavam vias políticas, certo? Ou o ludismo, que utilizavam a violência, que eram os quebradores de máquina. Então, houve vários movimentos durante a Revolução Industrial. Houve também a difusão da tecnologia, né? Que já foi na nova Revolução Industrial, certo? Como vocês podem ver, a tecnologia facilitou o intercâmbio, né, e a comunicação com outros países, inclusive o Brasil. Durante a Revolução Industrial, como eu falei para vocês, houve a poluição ambiental, né, que, como vocês podem ver nesse gráfico, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, né, começou a ser elevada até o ano de 2000. Quando vocês podem ver, esse gráfico é de 2000, nós estamos aí bem acima, porém hoje está um pouco mais equilibrado. Então, a preocupação dos ambientalistas sobre a poluição atmosférica. Então, algumas curiosidades que eu trouxe para vocês sobre a Revolução Industrial. Por exemplo, o motor a vapor para esgotar água em uma mina de carvão, ele foi criado em 1698. As máquinas puxadas a cavalo, permitindo a mecanização da agricultura, foram criadas em 1708, certo? Que são aqueles arados, né? Então, houve todo esse período que também fez parte da Revolução Industrial. Em 1776, eles constroem a primeira ponte em ferro fundido. Então, são algumas curiosidades que vocês podem estarem também pesquisando, tá certo? Para facilitar, para ajudar, porque o nosso tempo aqui é um pouco corrido, então preciso passar todo o conteúdo para vocês. Em 1865, houve o primeiro cabo telegráfico submarino, né, que é estendido através do Oceano Atlântico entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. E em 1879, a iluminação elétrica foi inaugurada. Vejam só, faz pouquíssimos anos da inauguração, da criação da energia elétrica. Então tem aí algumas imagens de 1860, uma indústria bélica, certo?
As guerras mundiais também foram fatores, né, que deram um up, uma elevação nesse processo da industrialização, né, da Revolução Industrial, com a construção e a produção tanto de armamentos como de meios de transportes, né, de submarinos, aviões, né? Então, a Depressão de 1930, países europeus em construção. Na Europa, alguns países entraram no processo de construção. Então, como nós sabemos, alguns países hoje eles não são subdesenvolvidos, não são totalmente desenvolvidos. Houve também as fábricas europeias paradas. E nos Estados Unidos, em pleno desenvolvimento e em um período de prosperidade. Nesse ciclo capitalista, né, onde quem manda é o dinheiro, outras indústrias que fornecem materiais para a conclusão do processo de formação do produto final. Essas indústrias, elas são supermercados e algumas revendedoras, né, que a população, né, os mineradores e operários e produtores rurais consomem. Também essa matéria-prima que vai para as indústrias, que vem das minas, né, e dos latifúndios que vêm importados. Então eles passam por um processo. Então tudo gira em torno do dinheiro, do capital. Nesse período também de depressão, o aumento da produção não acompanhou o aumento do salário, certo? Então o salário ficou estagnado, parado, né? E a mecanização gerou muito desemprego. Como eu falei no início a vocês, a construção de máquinas fez com que algumas pessoas ficassem desempregadas, havendo assim a redução da compra dos amigos europeus devido à recuperação de sua economia. Então, como isso se deu no Brasil? Durante esse processo nós falamos no mundo, agora como isso se deu no Brasil? Né? Uma definição de industrialização, que a gente pode dizer que é o processo irreversível de criação da indústria. Então, como nós falamos no início, é uma coisa que não volta mais atrás. Iniciou, já era. A industrialização brasileira, ela inicia-se no final do século XIX, intensificada a partir do ano de 1930, certo? Então, alguns fatores que favoreceram a industrialização foi a abolição da escravatura e os imigrantes que vieram para o Brasil. Isso facilitou bastante esse processo. Então, no Brasil, houve fases dessa industrialização. A primeira fase ela durou de 1808 a 1914, com a chegada da família real portuguesa no Brasil e a abertura dos portos, havendo também uma eliminação das barreiras alfandegárias, certo? Então, essa se deu a primeira fase, a primeira fase desse processo de industrializações. Os fatores bons, né, favoráveis, ou melhor, os negativos, os desfavoráveis, né, desse processo de industrialização, foi o mercado interno pequeno, porque o Brasil ainda estava em crescimento, o desinteresse da elite nacional, porque quem era rico, quem podia investir, não quis investir, e as dificuldades de obter e manter os bens de produção. Os fatores que favoreceram a indústria foi o ciclo do café, excedente de capital, a infraestrutura e o grande fluxo de imigrantes, né, vindo para o Brasil. Só que o café ele passou pela crise, né? Passou por uma crise. A crise ela foi em 1929, com a queda da exportação do café. E o ciclo do café permitiu uma acumulação de capitais. Então, isso foi um período bem crítico na história da industrialização brasileira. Na segunda fase, já de 1914 a 1955, quando então o presidente Getúlio Vargas era o gestor deste país,
houve a crise do capitalismo mundial. Então, quando acontece alguma coisa no mundo inteiro, né, todos os países sofrem. Um dos fatores que impulsionaram a indústria foi a crise mundial, o êxodo rural, né, aquela separação de terras onde cada um pôde produzir, né, na sua própria terra, uma política nacionalista de Getúlio Vargas e a mão de obra imigrante, onde os imigrantes puderam também ser protagonistas nesse processo. A partir daí, de 1956 a 1990, houve a terceira fase da industrialização, quando, né, Juscelino Kubitschek foi o presidente do país, no período de 1956 a 1961. Durante esse período, houve as multinacionais, né, que se instalaram no país, havendo assim essa tríplice aliança, né, e depois seguida pela ditadura militar, que muitas pessoas ainda hoje sentem falta desse período, né, onde apenas uma pessoa mandava, o presidente mandava, onde apenas o governo era majoritário e mandava, e não o povo, não é? A indústria de base, então, que é aquela, né, que é mais, digamos, primária no processo, né? Existe também a indústria de bens de consumo não duráveis, né, como, por exemplo, de alimentos, e a indústria de bens de consumo duráveis, como, por exemplo, de imóveis, de carros, né? Hoje é a fase atual, né? Seus fatores e dificuldades de hoje, a guerra cambial, que é a guerra de câmbio, né? Quem faz melhor, quem vende melhor, a concorrência dos produtos com a China, que é a maior exportadora do mundo, né? Então vamos conhecer as indústrias nas 5 regiões brasileiras, bem rapidinho. No Sudeste, a maior concentração industrial do país são automobilísticas, petroquímicas, metalúrgica e mecânica, certo? No Sudeste. No Sul, as petroquímicas, as carboquímicas e as siderúrgicas. No Nordeste, a agroindústria açucareira, as bebidas, o têxtil, né, os tecidos, as metalúrgicas também temos no Nordeste, químicas e mecânicas. Já no Centro-Oeste são a produção de grãos, de carne para exportação e de carne para o consumo interno do país. E no Norte, que é uma das regiões menos habitadas, o beneficiamento de matéria-prima com a produção de laticínios, né? O processamento de carnes, ossos e pele, que tudo isso é aproveitado, a extração de sucos de fruta e a Zona Franca de Manaus. Então, como vocês podem ver, algumas imagens que a gente vai passando aqui falando, algumas empresas, né, algumas indústrias de cosméticos que se destacam no país, a indústrias de genéricos, né, de medicações, e a indústria de petróleo, onde o Brasil se destaca, havendo também a indústria de alimentos. E a indústria de beneficiamento. Então, pessoal, existe o beneficiamento do urânio e o beneficiamento do algodão. O beneficiamento da cana-de-açúcar e o beneficiamento do arroz, né? As máquinas do futuro. Os avanços tecnológicos estão cada vez mais presentes nas indústrias brasileiras. Porém, esse avanço não significa a substituição da mão de obra, mas sim a facilitação do trabalho humano, né? Alguns estudos sobre a inteligência artificial, né, como vocês podem ver na imagem, revelam que futuramente as máquinas poderão tomar decisões e ver o espaço ao redor. Muitas inovações tecnológicas têm como objetivo não só melhorar a mão de obra, mas também proteger operários. Indústrias 100% robotizadas. Um computador central
e sensores ligados a todos os outros. Única presença humana no gerenciamento do maquinário. Então, com isso, supostamente acontecerá muitos desempregos. Aí estão alguns exemplos dos robôs industriais, né? E o que são robôs industriais? Eles têm um sensor de sílico em robôs industriais. O Instituto Fraunhofer já estuda e testa sensores de força e de toque. Sensor capaz de dar maior sensibilidade aos robôs industriais. Ele evita acidente, pois sua função é para, caso haja o risco de um acidente, né, eles sejam assim evitados. Ele tem uma programação, na sua programação de sensor, o sensor ele ajuda na programação e o programador simplesmente guiará a máquina, ensinando a ela o movimento a ser feito. No seu funcionamento, as peças feitas de silício, elas também feitas por fotolitografia, o mesmo processo, né, da construção de chips, de PCs. Em caso de impacto, a pastilha altera o seu formato em um movimento não visto a olho nu. O movimento altera o fluxo da corrente, ou seja, ele impede o movimento. Os seus benefícios, como é mais simples, o novo sensor é mais robusto, menos sujeito a falhas e deverá custar apenas uma fração do preço de sensores similares atuais. Aí tem um modelo de um sensor, né? Havendo também um DNA fabril, né? Esse DNA humano, estrutura responsável para carregar nossas características. Esse DNA industrial, ele liga todas as partes de forma organizada e coordenada. Então, é bem semelhante ao DNA humano, né? As USB industrial, ela agiliza no processo da produção, facilita na passagem de informação, exemplo, um novo produto, reduz a perda e os danos ao produto final. E essa inovação permite que todas as máquinas estejam interligadas entre si. Aí, como vocês podem ver nessa imagem, é uma fábrica laboratório, onde está sendo testado um novo conceito de fábrica inteligente, né? Nos robôs industriais, como a mídia mostra a evolução da máquina, os filmes sempre tratam a evolução robótica da indústria como algo de alto risco. Os robôs sempre acabam rebelando-se contra os seres humanos, porque os humanos são dominados por sua criação. Tem um exemplo aí, Eu, Robô, é um filme, se vocês puderem assistir, vocês pesquisam aí no YouTube. O filme se passa no ano de 2035, as máquinas são feitas com o objetivo de servir os humanos, são dadas limitações, as 3 leis da robótica, para que nada saia do controle. E a ideia da inteligência artificial é livre arbítrio. Então, as 3 leis da robótica, né, são as leis que foram elaboradas pelo escritor Isaac Asimov em seu livro de ficção, né, Eu, Robô, que dirige o comportamento dos robôs. São ela a primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou por omissão permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei é que um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E a terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Então aí tem algumas imagens do filme Eu, Robô, com Will Smith. A criação dessas máquinas, né, inteligentes, tem como objetivo facilitar e proteger a vida humana.
será uma mão de obra qualificada, né? Termo dado a pessoas especialistas em algumas atividades profissionais. A tecnologia utilizada em cada empresa é o que indica o nível de aptidão dos funcionários, né? De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, 69% das 1.616 empresas entrevistadas sofreram com a falta da mão de obra qualificada. Na mesma pesquisa, 78% dessas empresas que sofreram com esse problema criam recursos profissionalizantes para tentar suprir a necessidade de desempregos, né, desempregados especializados. Então, aí uma mensagem tirada da revista Veja, que diz assim: dessas mesmas empresas, 52% afirmam que a má qualidade do ensino básico é o principal problema na formação de profissionais qualificados. Então vejam a importância, o ensino básico é isso que vocês estão fazendo agora. Vejam a importância de vocês estarem buscando, vocês estarem se inovando, vocês estarem estudando, pesquisando, conhecendo mais, para se qualificarem, né? Metas do governo para o desenvolvimento tecnológico, visando sempre garantir uma maior segurança para as empresas e para a economia nacional. Então, galera, fica para vocês esse pequeno caminhar, conhecendo um pouco mais sobre industrialização. Se vocês sentirem dificuldade em entender isso, deixem as perguntas de vocês aqui embaixo, tá certo? Perguntem aos professores de vocês, pesquisem, estudem mais, busquem mais, tá certo? Hoje eu não vou deixar uma atividade específica com perguntinhas, tá certo? Porém, eu vou deixar para vocês uma atividade que vocês vão vocês irão assistir o filme Eu, Robô e fazer um relatório desse filme, né? E assim, nesse pequeno relatório, dizendo um pouco sobre a evolução das máquinas. Então isso é importante para os dias atuais, isso vai ser positivo, isso vai ser negativo. Qual a sua opinião? O que é que você acha de você encontrar uma máquina andando na rua como um ser humano? Então eu queria que vocês assistissem esse filme, né, para que a gente possa na próxima aula discutir um pouco mais sobre isso, tá certo? E vocês fazem um pequeno relatório dizendo que vocês concordam, discordam e fotografa e manda para o professor de vocês, tá bom? Então, sem mais para essa semana, eu deixo um abraço para vocês, né? Que Deus os abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus.